Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a verdadeira Igreja de Cristo tem como prioridade buscar o coração das pessoas e não os bens que elas possuem. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós construímos os nossos sonhos, nós nunca pensamos no óbvio, que dessa vida nós nada podemos levar. Então, de que vale o esforço das nossas mãos? De que vale tudo aquilo que nós buscamos e sofremos? Quanto tempo nós não gastamos nisso para querer ser maior que alguém, melhor que alguém, ou provar alguma coisa para alguém? A roupa já não basta para vestir, precisa passar alguma mensagem. E sempre dizendo: olha, como eu sou melhor que você, como eu sou bem sucedido. Mas no final, daqui ninguém, nada se leva. E será que os critérios de Deus são os mesmos critérios que os nossos? Será que a Igreja de Deus deveria estar preocupada em acumular tesouros nessa vida? Será que elas deveriam se basear apenas em pedir, na contribuição e não na conversão das pessoas? Porque como é difícil a gente encontrar uma pessoa convertida, ou até mesmo uma pessoa que frequenta a igreja há muito tempo, que tenha pelo menos uma vez lido a palavra de Deus inteira. De autores humanos, Nossa Senhora, maratona séries de livros, mas da palavra de Deus minimamente não tem conhecimento. Escuta apenas a sazonalidade do Evangelho. Vai na Páscoa, escuta sobre a Páscoa e quase sempre busca só na Quaresma. Esse é o momento que o cara viveu Nossa Senhora, a cristandade dele. É 44 dias, né? Porque não é 40, mas e é só isso. E não passa disso. Tem uma vida na qual não se orgulha, se sente triste, infeliz, chateado. Usa as relações humanas como base para justificar quase tudo na sua vida, principalmente os fracassos e os excessos. Mas onde será que está o erro? Em uma igreja que foca muitas vezes no errado, uma igreja que tenta se parecer de ouro, né? Que tenta colocar Deus num aspecto que, nossa, que ele precisa ser disso. Como se Jesus precisasse da matéria desse mundo para ser grande. Ou será que ele habita dentro dos corações? Onde será que Deus ele faz mais diferenças? Quando eu dou um dízimo para uma igreja ou quando eu amo alguém no momento de necessidade? Será que nós deveríamos estar terceirizando o nosso chamado, achando que existe alguém mais capaz que nós? A pessoa mais capacitada não é aquela que estudou, mas é aquela que está tomada pelo Espírito Santo e que consegue ouvir e obedecer ao Senhor. São esses que fazem a diferença nesse mundo. São esses que continuam semeando amor, além das aparências, além das suas próprias razões e além da sua própria vida. Porque o nosso maior desejo é alcançar a salvação em Jesus Cristo. E a gente olha na Bíblia e consegue olhar em Paulo tudo aquilo que nós precisamos ser. Aonde está o certo, aonde está o errado. E Paulo, eu me vejo muito em Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo não tinha a doutrina. Paulo foi moldado no Espírito. Quando Deus o chamou, ele não perguntou para ninguém se ele podia fazer a obra. Ele arregaçou as mangas e foi fazer. E isso teve um preço de perseguição, um preço de tentarem ir atrás dele para querer questionar e criticar. Mas no fim, as pessoas que recebiam o Jesus através de Paulo tinham as suas vidas modificadas. E qual era o medo deles? Porque Paulo não era igual a eles. Paulo não tinha os mesmos objetivos que eles. Paulo queria ganhar vidas para Cristo.
E isso era o importante. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 12, versículo 14 e 15, a palavra do Senhor, ela diz assim: agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que eu tenho, e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Então Paulo está mandando uma carta para a igreja de Corinto, e pela carta nos informa, já é a terceira vez que ele vai visitá-los. E de alguma forma alguém deve ter questionado ele sobre alguma coisa, porque era comum os apóstolos receberem ajudas das igrejas e eles ajudarem também as pessoas mais necessitadas, porque o dízimo que hoje é cobrado era dado à tribo de Levi. Por que eles recebiam a 10ª parte das colheitas? Porque essa tribo, ela ficava única e exclusivamente servindo ao Senhor, e eles não gastavam tempo plantando as coisas. Então as outras tribos ajudavam, porque eles viviam como se fosse uma unidade. Mas hoje, roubar a casa de Deus, se eu não pagar a 10ª parte. Levem alimento lá na igreja, leva arroz, leva leite, leva açúcar, vê se alguém recebe, vê se alguém vai querer. E eu sei que tem gente que vai querer justificar com A, com B, com C, com D, mas eu não estou aqui para pregar a opinião, tua e nem a minha. Eu estou aqui para falar de Paulo e o que está escrito dentro da Bíblia e como era o comportamento dele inspirado por Deus, porque Deus falava através dele. E qual foi a orientação que ele recebeu de Deus? Porque uma coisa é certa: se eu faço algo que vai contra aquilo que Deus me ensina, o meu coração me acusa e aquilo me incomoda. É como se eu viesse aqui ficar pedindo dinheiro. Você acha que eu conseguiria deitar na minha cama em paz? Você acha que isso seria o meu chamado? Vida nessa vida? Tesouro nesse lugar? Não, não. Deus me deu outras condições e outras oportunidades para fazer isso. Então o evangelho que eu prego é o que está lá. E é o mesmo chamado de Paulo, é o mesmo chamado de muitos. Porque nós não estamos aqui por cargos, nós não estamos aqui para sustento, nós estamos aqui para entregar a luz, entregar o amor de Deus às pessoas que não têm a oportunidade disso ou que estão decepcionadas, porque entregaram tudo à igreja e não a Cristo. E hoje, onde essas pessoas estão? Perdidas pelo mundo e sem nada. Então ele diz: olha, eu estou indo visitar vocês pela terceira vez e eu não serei um peso, porque de fato alguém deve ter ido lá e ter sido um peso, de ter pego o recurso dessas pessoas para justificar alguma coisa. Olha o que ele fala: porque o que eu desejo não são os bens de vocês, mas vocês mesmos. Paulo não estava visitando a igreja por interesses pessoais, porque aquele pessoal podia dar alguma coisa para ele, uma oferta para o Paulo, né? Ô Paulo, irmão Paulo, vem aqui que você vai pregar na nossa igreja, então você vai receber um cachezinho, uma oferta. E esse é o meio gospel de hoje. Não é por amor a Cristo, não é por amor às pessoas, não. Tanto que a gente vê uma idolatria. Tem artistas do meio gospel que às vezes eles vão em algum lugar tocar e parece uma idolatria. Para mim, as luzes todas tinham que estar apagadas. Porque se a gente está adorando ao Senhor, não precisava ter luz piscando, não precisava ter nada. É de coração para coração. Mas hoje parece um espetáculo. Nossa Senhora! Né? As igrejas tudo pretinha, tudo negocinho, né? Nossa, tem que parecer. Tem que parecer. Já não se tem mais o respeito pelo Senhor e nem pelas coisas de Deus. Então Paulo, ele falou: na real, eu não estou indo aí porque vocês podem me oferecer. Eu estou indo aí por causa de vocês. Você sabe por quê?
Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Você já viu essa passagem sendo pregada? Que o pai tem que ajuntar riqueza para o filho e não o filho para o pai? E quem que nós somos? Nós somos os filhos. E nós estamos ajuntando riquezas para quem? Para Deus? Para o pai? Vai estar contra a palavra, então? O que está acontecendo aqui? Que evangelho é esse que está sendo pregado? Não dá para compreender e não dá para entender. Eles querem criar um evangelho deles, não é o evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo traz glória para Cristo. Não traz para os interesses pessoais deles. Pastor tinha que ter avião, tinha que morar em casa grande, em mansão, tinha que ter, não tinha. Você quer ter essas coisas? Nada disso é errado. Vai trabalhar. Quer fazer a obra de Deus? Pode fazer. À vontade. Eu tenho certeza que as próprias pessoas elas iam dar um jeito de fazer, mas não por obrigação, mas por amor, por vocação, por chamado. Porque se para você, para fazer a obra, precisa ficar fazendo quermesse, e não importa se no meio da quermesse você vai vender aquilo que Deus abomina. O importante é falar que está fazendo a obra. Vai arrumar o telhado da igreja, vai arrumar, porque não tem jeito, né, de se arrumar pessoas para ajudar. E sempre se justifica o errado por alguma coisa que parece certo. E a gente vive esse evangelho do morno, esse evangelho que Deus vive vomitando. Por isso que nós não vemos mais milagres sendo realizados dentro da igreja. Por isso que nós não vemos os crentes permanecendo na igreja. Só fica aquele que tem um cargo, aquele que faz parte da patota. Porque aqueles que estão precisando mesmo, que chegam destruídos, esses são rejeitados. Esses não, pecador é lá do outro lado. Pecador vai buscar Jesus. Aqui não, aqui é santo. Aqui é só santidade. Servir a igreja não é servir a Cristo. Então Paulo deixou claro mais isso. Assim, de boa vontade, por amor a vocês, gastarei tudo o que tenho. Olha o que Paulo estava disposto a fazer pelas pessoas. Gastar tudo o que ele tinha para que elas pudessem encontrar Jesus. Diferente de hoje, que a igreja quer receber tudo que você tem para que de alguma forma você possa ser abençoado. Olha como Paulo ele inverteu o papel. A responsabilidade da igreja era dele. E ele fazia barracas, ele trabalhava. E ele dizia, eu não sou um peso para ninguém. Eu não preciso da ajuda de vocês, sabe por quê? Porque a minha dependência vem de Deus. Aquele que me sustenta sabe do que eu preciso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e o resto lhe será acrescentado. Mas hoje não. Hoje não. Por que isso não é pregado? Por que isso não é visto? Porque os interesses mudaram? Será que Paulo não tinha as mesmas necessidades? A diferença de Paulo para hoje é que Paulo não fez curso de teologia. A escola dele foi o Espírito Santo. E também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto. Então o amor às pessoas justificava tudo aquilo que Paulo fazia. Mesmo que ele fosse desgastado, humilhado, mesmo que ele fosse julgado, mesmo que fosse escandalizado. E é engraçado que ele fala, eu sei que eu não sou um desses super apóstolos, eu não andei com Jesus. Será que ele não andou com Jesus? O que será que é andar com Jesus? Judas andou com Jesus. E aí? Veja como a gente se perde às vezes, querendo dizer o que é e o que não é Cristo. Sendo que Cristo é um Espírito que está dentro de todos aqueles que acreditam, que entregam as suas vidas e que obedecem ao Senhor. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Será que Paulo não mereceria receber aquilo que ele tem dado àquelas pessoas? É claro que ele merece, mas ele não estava interessado em nada desse mundo. Ele queria a salvação daquelas pessoas. E esse é o nosso objetivo. Desde que eu me converti, eu sempre tive um lema: amar sem nada em troca. Sem nada em troca. Aquilo que nós damos, nós recebemos de Deus de graça, e de graça nós daremos. E é assim que a palavra, ela nos ensina, e é assim que o Espírito nos fala para fazer. E eu não falo isso querendo demonstrar virtude, dizer, olha como nós somos melhores que eles. Não,
Porque a lei de Deus serve para nivelar as igrejas. Ela não serve para dividir, mas é para orientar, é para exortar. Então, ao invés de achar que melhor ou pior, esse deveria ser o chamado de todos. Se é muito caro o aluguel, faz de outro jeito. Porque tá pagando um aluguel caro para um lugar que tá vazio. Será que não é por vaidade de falar, olha o tamanho do templo que eu prego, olha a igreja que eu frequento? Não adianta nada. A casa de Deus se tornou um covil de ladrões, como a própria palavra ela nos ensina. Se a gente continua lá em 2 Coríntios 14, versículo 15 e 14, 15 e 17, a palavra do Senhor, ela diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Primeiro Paulo, ele deixa evidente a coisa que tem que ser mais óbvia, que tudo que acontece é graças a Deus. Cada um tem um chamado graças a Deus. E o chamado de Deus não vem para contrariar a palavra de Deus. Então não dá para chamar de chamado aquilo que vai contra o que Deus ensina. Não dá para chamar de cristianismo aquilo que simplesmente despreza aquilo que Deus coloca como regra. Então, se eu não respeito as regras de Cristo, já não é mais a igreja de Cristo. E a graça de Cristo não vai estar naquele lugar. É por isso que depende da ajuda de pessoas. Porque Deus não precisa da ajuda de ninguém. Paulo deixou claro que, graças a Deus, sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e, por intermédio dele, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, todos aqueles que podiam, ou poderiam, ou ouviram as palavras de Paulo, eles ouviram as palavras de Cristo. A sabedoria de Deus exalava. Quando você está dentro de algum lugar e entra alguém com um perfume, você consegue notar que mudou o aroma daquele ambiente. E assim são as palavras de Cristo, porque elas são diferentes das palavras do mundo. Só que se você não conhecer a Bíblia, leia a palavra de Deus, você talvez sinta algum aroma de alguma coisa, mas aquilo não é Cristo. Porque existirão muitos falsos profetas, que eles não estão ali buscando o coração das pessoas, eles estão buscando os seus próprios interesses e a sua glória pessoal. Porque para Deus, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Então, para Deus, nós que estamos evangelizando, você que compartilha esse devocional, você que tem um trabalho, que está ali sentado ouvindo muitas vezes o coração das pessoas que estão tristes, chateadas, fazendo reclamações das suas próprias vidas, das pessoas. Você está ali para ser o aroma de Cristo, colocar dentro dessa pessoa a esperança da salvação em Jesus. E para essas pessoas nós nos tornamos esse aroma. Elas conseguem reconhecer a diferença que nós fazemos na vida delas. E como uma pessoa cheia de Deus, ela transforma tudo. Todo lugar que ela passa é possível ser sentido o aroma de Cristo. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Olha como isso é interessante. Lá atrás, nem igreja tinha direito e já tinha pessoa tentando tirar vantagem em nome de Jesus. E Paulo está exortando que ele não vai fazer esse tipo de coisa. Ele não vai vender a palavra. Ele não vai pregar o que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. Ele vai pregar aquilo que Jesus coloca dentro do coração.
Você acha que não era muito melhor ficar falando aqui o que as pessoas querem ouvir? Ah, vamos falar de prosperidade, de bênção, de cura, de milagre. É só isso. Pra que falar de pecado? Pra que falar de inferno, de condenação? Pra que apontar o que está na palavra e as doutrinas não fazem? Pra que dizer a verdade? Pra que incentivar o povo a ler a palavra? Mas pra quê? Senão eles não vão mais ouvir. Não, deixa eles presos. O povo tem que ser ignorante. Ignorante. Mas esse não é o nosso chamado. Não é negociar a palavra. Não é visar lucro. Não é nada dessa vida. Nós estamos ajuntando tesouros no céu. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus ensina. E de novo, porque nós somos melhores? Não, porque nós lemos a palavra. E a palavra nos ensina. E é Jesus quem nos educa. E é Jesus quem nos mostra o que nós devemos fazer. Se você não quer seguir esse evangelho, tudo bem. Pode continuar seguindo o seu evangelho. Só que lá no fim, lá no final, quando as trombetas tocarem, lá no final, quando o seu nome não estiver no livro da vida, não se faça de surpreso. Porque Deus vai te fazer lembrar que Ele pôs alguém para te pregar a verdade que você não quis ouvir. Antes, com sinceridade, falamos diante de Deus como homens enviados de Deus. Então, não buscando os próprios interesses, mas buscando os interesses de Cristo, pregando a verdade ao povo, não por querer dinheiro ou alguma coisa, mas por amor. Então, olha como esse evangelho que deveria ser pregado, ele é totalmente diferente disso. Você sabe por que o evangélico, o católico e as outras denominações, elas ficam tudo com rixa? Porque o dinheiro, cada um vai para um lugar diferente. Então não é na glória de Cristo que eles estão preocupados. Por quê? Para mim, se você é católico, se você é adventista, se você é, sei lá, qualquer denominação que possa ser, da Assembleia ou de qualquer coisa, se você crê em Cristo, para mim meu coração está em paz, está tranquilo. A minha missão é o quê? Fazer você ler a palavra de Deus. Eu não estou aqui para te reevangelizar, mas eu estou aqui para que você conheça minimamente o Deus que você crê. Esse é o meu chamado. Então onde você paga o teu dízimo, onde você comunga, onde você faz, para mim tanto faz. Se você ler a palavra e definir que é aquilo que está no teu chamado, amém. Mas se você ler a palavra e começar a questionar, poxa, mas por que esses lugares não fazem o que está na palavra? Amém também. O meu papel não é dizer e mandar na tua vida, mas é te dar a oportunidade de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então, de alguma coisa nós precisamos ser libertos. Porque aqueles que crucificaram Jesus era a igreja da época. Será que Jesus viesse hoje, ele teria espaço? Será que se ele fosse lá no Vaticano, lá falava, ô Papa Francisco, sai do trono aí que essa cadeira é minha. O que você acha que ia acontecer? Não precisa nem ir tão longe, entra em qualquer igreja, fala com qualquer pessoa. Tirar a glória das pessoas? Jamais. Fazer o que a gente faz sem dinheiro? Jamais. Não ser ninguém? Jamais. Outro dia eu encontrei uma pessoa que ela recebia o devocional e as coisas, e ela ouvia ou lia o que está no cartazinho, e não é de propósito que eu coloco minimamente para que as pessoas elas possam ver que eu sou alguém, mas que elas não tenham a capacidade nem de me reconhecer. Porque ele me viu e não me reconheceu. Mas a voz eles entendem, a voz eles escutam. Então não estamos pregando para nossa glória, nem para que as pessoas possam nos reconhecer, nem para que nós possamos nos tornar famosos, mas para que o nome de Cristo ele possa ser reconhecido e pregado em todo lugar, e a toda criatura, e em toda oportunidade. Não é por amor, é por amor, não é por dinheiro. A verdadeira igreja de Cristo tem como prioridade buscar o coração das pessoas e não os bens delas. Se essa regra está invertida, você desculpa, não é assim que Deus ensina. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar sabedoria, que você leia a palavra de Deus. Manda uma mensagem nesse número de telefone que tem aí nos cartazinhos. Pode pedir o aplicativo da Bíblia, que ele é de forma gratuita. No Mercado Livre tem para vender também, R$19, R$20. Versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Quer mudar a tua vida?
Jesus está à tua espera. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.